Bom, vamos começar a correção. Vou começar pela lista, tá? Depois nós fazemos a correção dos exercícios do livro. Então, vamos lá. A primeira questão aqui fala, assinale a alternativa onde aparece um sistema homogêneo. Bom, eu vou começar de baixo para cima, né? Álcool e areia. A areia, ela não dissolve no álcool, então eu teria duas fases heterogêneas. Carvão e enxofre. O enxofre ele é um pozinho amarelo, tá? Então, o carvão destaca bem nele, porque o carvão é preto, né? O enxofre é amarelo, então também é heterogêneo. Gelo, solução de água de sal de cozinha. Solução de água de sal de cozinha quer dizer que o sal está dissolvido na água. Se o sal está dissolvido na água, eu não enxergo o sal. Mas o gelo aparece, tá? E apesar do gelo e água serem a mesma substância, o gelo conta como uma fase diferente, então também é heterogêneo. Areia e chumbo, né? A areia é um bege, o chumbo é cinza, então dá para visualizar, teria fases. Então a gente teria aí como homogêneo, vapor de água e gás carbônico. Ambas são duas substâncias no estado gasoso e por estarem no estado gasoso a gente não conseguiria visualizar. Então nós temos aí letra A, ok? Então, primeira resposta aí, letra A. Bom, observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes, número de fases em cada uma, respectivamente. Então, vamos lá. No 1, nós temos o óleo, a água e o gelo. Nos 2, nós temos a água gaseificada, a gente vê as bolinhas de gás e o gelo aqui em cima. E no 3, nós temos o óleo, a água salgada, então tem sal dissolvido, o gelo e ainda tem uma pedra de granito. Lembrando que a gente tem que ter muita atenção, porque só o granito conta como 3 fases. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 fases. Aqui eu também vou ter 3 fases, a água, o gás e o gelo. E aqui eu tenho o óleo, uma fase, o gelo, 2, a água com o sal, 3. Só que o granito eu conto mais 3, então dá o total de 6 fases. Então, a alternativa certa é a letra E. Olha o peguinho aí. Assinale V para verdadeiro e F para falso. O ar atmosférico é uma substância pura? Bom, o ar atmosférico ele tem várias substâncias, né? Gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico, então não é puro, é uma mistura de gases. Então a letra A está falsa. Vamos para a letra B. O sangue é uma mistura? Sim, o sangue é uma mistura, né? Hemoglobinas, hemácias, então, verdadeiro. Uma solução de açúcar é uma mistura? Sim, porque eu estou misturando água com açúcar, né? Então, eu tenho dois materiais aí. O gás ozônio e o gás oxigênio são substâncias distintas, embora constituídas por átomos de um mesmo elemento químico. Verdadeiro, tá? O gás oxigênio, ele tem a fórmula O2 e o gás ozônio, fórmula O3. Então, ambos são formados por oxigênio. A matéria que contém 3 tipos de molécula é uma substância composta? Bom, para ser uma substância composta, o que eu tenho que ter são átomos diferentes, né? Se eu tenho tipos de moléculas diferentes, o que eu tenho aí é uma mistura. Então, não passa mais a ser uma substância. Então, está falso. Bom, vamos lá. Questão 4. Quantas fases apresentam um sistema constituído por água, álcool, óleo e açúcar? O álcool e o açúcar dissolvem na água, então eles ficariam nessa região aqui, né? Então, eu teria aí nessa região aqui a água, o álcool e o açúcar dissolvido. E o óleo ficaria aqui formando uma segunda fase. Então, nós teríamos duas fases distintas. O ideal é que o exercício especificasse, né, se o açúcar está completamente dissolvido, mas quando ele não especifica, a gente leva em consideração. Então, questão 4, duas fases, a fase do óleo e a fase da água, do álcool, do açúcar dissolvido.
Questão 5. Considere os seguintes sistemas: nitrogênio e oxigênio, etanol hidratado, água e mercúrio. Observação, tá? O mercúrio não dissolve na água, ele é um metal. Assinale a alternativa correta. Bom, vamos escrever aqui para a gente saber. Nitrogênio e oxigênio são dois gases, eles não apresentam fases, né? Então, aqui a gente teria uma substância homogênea. Então, dois gases homogêneos, etanol hidratado, ele está dissolvido em água, então também é homogêneo, não dá para ver onde é álcool, onde é água. E água e mercúrio, hétero, como eu falei, mercúrio é um metal, não dissolve na água. Então, vamos para as alternativas. Eu cliquei a correta. Os três sistemas são homogêneos? Não. O sistema 1 é homogêneo? Sim. Formado por substâncias simples? Sim. Vamos ver se não tem nenhuma melhor que essa. O sistema 2 é homogêneo? Sim. E é formado por substâncias simples e compostas? Bom, na verdade, tanto o etanol quanto a água é composto, né? Então, não. O sistema 3 é heterogêneo? Bom, o sistema 3 é heterogêneo e formado por uma substância composta. Bom, na verdade, a água sim, mas o mercúrio não, porque o mercúrio é um metal, né, e não é composto. O sistema 3 é uma solução formada de água e mercúrio. Não é solução, é uma mistura. Então, a melhor alternativa aí, o sistema 2 é homogêneo e é formada por uma substância simples e uma composta, não. O melhor, na verdade, seria a letra B, né, que são os gases. O sistema 1 ele é homogêneo e ele é formado por substâncias simples, que seria o gás nitrogênio e o gás oxigênio, que são duas substâncias simples, que seria aí o N2 e o O2. Então, letra B. Questão 6. Em relação à classificação de sistemas, julgue os itens abaixo. São exemplos de soluções: o álcool hidratado, a água de torneira, o suco de laranja artificial, o latão. Não, né? Todas essas aí são misturas, não tem nada puro aí. Então, é errado. São exemplos de dispersões grosseiras, então materiais heterogêneos. Água e serragem, sim, dá para ver as fases. Feijão e areia, sim, dá para ver as fases. Sal e areia, e o ouro 18 quilates também não, porque o ouro é homogêneo. Então, tá errado aí por causa das duas últimas. Né? Sal e areia não dá para ver muito bem as fases, mas de qualquer forma o ouro aqui é homogêneo, então não seria heterogêneo de dispersão grosseira. São exemplos de dispersões coloidais: a gelatina, sim, o sangue, sim, o leite, sim. Então está correto. As partículas de disperso em uma dispersão coloidal podem não ser visíveis a olho nu? Sim, né? No caso do sangue ali, né? A gente não vê muito bem as hemácias. O petróleo é um exemplo de mistura heterogênea do tipo coloide, verdadeiro também, um dos exemplos aí dos coloides famosos. Questão número 7. Em um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, 2 cubos de gelo e os gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida existem. Vamos desenhar para ver? Bom, então vamos contar as fases. Os gases formando uma fase, o gelo outra fase, a água com sal dissolvido outra fase e o sal não dissolvido outra fase. Então, nós temos 4 fases, ficamos entre a alternativa A ou C. Bom, componentes. Gás nitrogênio é um, gás oxigênio é outro, água e gelo é a mesma coisa, formando o terceiro, e o sal dissolvido e o sal não dissolvido também é a mesma coisa. Então, nós temos 4 fases e 4 componentes. A alternativa certa é a nossa letra A. Questão 8. Um sistema formado por água, álcool etílico e granito, excluindo o recipiente o ar, apresenta. É bom desenhar também, vamos lá desenhar de novo.
Bom, o sistema formado por água, álcool etílico e granito, então é para não levar em consideração o recipiente nem o ar, então nós temos aqui o álcool e a água, né, que eles se misturam, e o granito, mas temos que lembrar que só o granito a gente conta como 3 fases, então a gente teria um total de 3 fases aqui com o granito, né, e mais uma da água, 4 fases. Bom, como 4 fases, 5 componentes, vamos ver. A água é um, o álcool é outro, e o granito tem 3 componentes, né? Que é o feldespato, a mica e o quartzo. Então, mais 3 dá um total de 5 componentes e 4 fases, letra C. 9. Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos. As alternativas correlacionam adequadamente o sistema à sua classificação, exceto. Água de coco é heterogêneo? Sim, dá para ver os pedacinhos de coco lá. Laranja é heterogêneo? Sim, do tipo coloide. Leite é homogêneo? Não, leite é heterogêneo coloidal também. Leite e seus derivados, todos eles serão heterogêneo coloide. Poeira do ar é heterogênea e água do mar filtrada é homogênea. Então, nós temos aí o único que está errado, letra C também. E vamos que está acabando. Todas as águas com as denominações a seguir podem explicar soluções de sólidos em um líquido, exceto. Bom, água potável, a gente tem os sais minerais, cloro, flúor, etc. Água destilada, não, né? Água destilada seria o H2O puro. A água dura é uma água que tem sais minerais, a água do mar também tem sais minerais, a água mineral também tem sais minerais. Então, a única aí que não tem nenhum sólido dissolvido nela é a letra B, a água destilada. Indica o grupo que só apresenta misturas. Bom, o cobre não é uma mistura, o cobre aqui está só como um metal puro. Aqui, aço, bronze e madeira, temos que pensar aí na madeira. O ar é mistura, gelo seco é só o CO2, então não. Prata, mas o latão e o petróleo são misturas. Leite, sangue e oxigênio também. Então, a nossa que só apresenta misturas, o oxigênio não é mistura. Aqui a prata também não. Então, a melhor opção é a letra B de bola. Vamos lá. Questão de número 11. Uma liga de prata e mercúrio é aquecida com a finalidade de separar os componentes, considerando a liga uma mistura homogênea. Quantas fases existem no sistema a temperatura de 357 graus Celsius? Bom, 357 graus Celsius, o mercúrio, ele está bem no ponto de ebulição. Então, ele vai estar líquido, mas vai ter uma parte dele ali que já vai estar ficando o quê? Gasosa. Então, só aqui a gente já tem 2 fases. Em 357 graus, a prata ainda nem deixou de ser sólida. Então, a gente teria uma fase sólida, uma fase líquida e uma fase gasosa. Então, nós teríamos aí pelo menos 3 fases no sistema. Questão 12. Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, esse excesso de água significa então que eu coloquei água suficiente para o sal de cozinha e para o açúcar dissolver. Eu vou ficar com o sistema. Bom, esse sempre é legal desenhar. Então, vamos ver como é que fica o desenho. Então, eu ficarei com água, o sal dissolveu na água, o açúcar também, a areia ficou no fundo. O sistema, de qualquer forma, ele é um sistema heterogêneo. E a gente vê 2 fases, né? Então, heterogêneo bifásico, porque ele não comenta nada da fase gasosa. Então, ficamos aí com a letra D. Questão 13. Colocando um tubo de ensaio pequena quantidade de petróleo e água do mar filtrada, temos. Bom, só o petróleo aqui já é heterogêneo, então com certeza o sistema é heterogêneo. Sendo cada fase uma mistura, deixa eu ver, sim, o petróleo é uma mistura, a água do mar também é uma mistura. A letra B é homogêneo não, o sistema heterogêneo sendo a cada fase substância pura não, o sistema tem 2 fases, separadas por filtração, óleo não sabe filtração não.
Sistema heterogêneo, sendo uma fase uma substância pura e outra mistura. A água do mar não é substância pura, então nós temos a letra A como alternativa. Considere os sistemas: creme de leite colóide, maionese colóide, óleo de soja homogêneo, gasolina homogêneo e o isopor é um colóide. Então, nós temos o 1, o 2 e o 5 como colóides. 1, 2 e 5, 1, 2 e 5, letra D. Bom, acabou a correção da lista, tá? Eu vou passar aqui o gabarito lá das questões 26 e 27 do livro. E qualquer dúvida, só postar lá que eu vou estar esclarecendo para vocês, ok? Bom, então vamos lá para a correção, né, dos exercícios do livro. Esse exercício está na página 26, ele é o número 29. Então, vamos lá. O técnico aqueceu 2 sólidos A e B até o ponto de fusão e construiu um diagrama. É como se fosse um gráfico. Podemos concluir que, olha só, a fusão de B não ocorre variação na temperatura enquanto ele está passando de sólido para líquido. Já a fusão de A, ela está tortinha, tá vendo? Está ocorrendo variação. Então, a gente pode dizer que A é uma mistura e B é uma substância pura. Então, A e B são puros? Não. O A é puro? Não. O A é impuro? Sim. Então, nós temos aí como gabarito da questão letra C. Então, questão 29, letra C. Bom, questão 30, né? O granito é uma rocha na qual existem 3 fases sólidas. Uma delas, geralmente esbranquiçada, é formada por uma substância chamada quartzo. A outra, cinzentada ou bege, é formada pela substância chamada feldspato. E uma terceira fase, geralmente preta, é constituída de uma substância chamada mica. O granito é uma substância ou uma mistura? Justifique. Bom, gente, ele já citou 3 substâncias aqui. Então, ele com certeza é uma mistura, porque ele é formado por mais de uma substância. Bom, continuando, o granito é uma solução? Por quê? Bom, por que o granito ele não é uma solução? Porque uma solução ele se refere à pureza, né? A um único componente, a uma única fase. A solução se refere ao homogêneo, né? E aqui nós temos o material heterogêneo. Então, não, ele não é uma solução, pois é um material heterogêneo. Ok? Mistura heterogênea. A questão 31 já está respondida, então a gente pode ir lá para a questão de número 32. Então, 31 está já resolvida, vamos para 32. Um sistema formado por água, açúcar dissolvido, álcool comum, limalha de ferro e carvão apresenta. Como eu falei, o ideal é a gente sempre fazer o desenho para observar melhor. Bom, então aqui nós teríamos a água, o açúcar dissolvido e o álcool, né, formando uma fase só. A gente teria a limalha de ferro aqui no fundo, nós teríamos o carvão aqui flutuando. Lembrando que quando ele não fala que o sistema está fechado, a gente não leva em consideração os gases, tá? Então, eu contaria aqui a fase do carvão, da água, do açúcar e do álcool e da limalha. Então, eu tenho aí 3 fases, alternativa certa sendo a letra C, ok? Questão 32, letra C. Vamos lá para a questão de número 33. Um sistema é formado por água líquida, 2 pedaços de chumbo e açúcar dissolvido na água. Novamente, vamos fazer o desenho para visualizar melhor. Então, olha o desenho aí, ó. Água líquida, 2 pedaços de chumbo aqui no fundo, e o açúcar está dissolvido na água, então a gente não visualiza. Ele não fala nada do sistema estar fechado nem dos gases, então a gente não leva em consideração. Vamos ver lá a letra A. Quantas fases há nesse sistema? Bom, eu enxergo a fase do chumbo e a fase da água com o açúcar dissolvido. Então, letra A, nós temos 2 fases, ok? Bom, letra B.
Letra B, quantos componentes há no sistema ao todo? Componentes a gente tem a água é um componente, o açúcar é outro componente e o chumbo é outro. Então, nós temos 3 componentes. E letra C, quantos componentes há em cada uma das fases, né? Então, a primeira fase, né? Primeira fase, nós temos 2 componentes, que seria a água e o açúcar. E na segunda fase, nós temos só um componente, que seria o chumbo. Ok? Então, nós ficamos aí com uma fase dos componentes e a segunda fase com um componente que é o chumbo. Vamos para 34. Sobre uma solução aquosa de açúcar, responda. Bom, a aquosa de açúcar quer dizer que o açúcar está dissolvido na água. Então, se a gente fosse imaginar, vamos ver como é que fica o desenho. Então, nós teremos aqui o açúcar dissolvido na água, a gente não ia visualizar nenhuma fase. Então, quantas fases há nela? Apenas uma fase, certo? Apenas uma fase. Letra B. Qual é o solvente? Solvente é onde o açúcar se dissolveu, no caso aí o solvente é água. O soluto é quem foi dissolvido, que no caso é o nosso açúcar, ok? Vamos para a próxima página. Questão de número 35. Um objeto plástico e maciço foi adicionado a um copo com água. Imediatamente o objeto se depositou no fundo. Na sequência, adicionou-se cloreto de sódio à água do copo. O sistema foi agitado e lentamente o objeto se deslocou até flutuar na solução. Sobre esse experimento, é correto afirmar que a água é menos densa que a solução, né, de NaCl. É uma questão até de densidade, né? Recapitulando aí o que nós já estudamos. Então, quando a gente adiciona o sal, a densidade do sal mais a densidade da água faz com que a densidade da solução aumente e o objeto acaba flutuando, é o que ocorre lá da marmota. Lembra da nossa aula, né, que eu mostrei o vídeo. Questão 36. É exemplo de solução 1 sólido, 2 líquido e 3 gasoso a temperatura ambiente. Bom, então nós temos aí a letra B, né? O ouro é sólido, a lágrima é líquida e o ar filtrado é gasoso. Então, questão 36, letra B. Questão 37. Constitui exemplo de sistema bifásico com um componente. Água e cubos de gelo, né? Um componente porque água e gelo é a mesma coisa, mas é bifásico porque o gelo forma uma fase, vem de duas fases. O gelo forma uma fase e a água líquida a outra fase. Vamos lá ver a questão 38. Comente a seguinte frase dizendo se cada uma é correta ou não. Um sistema que apresenta uma só fase é com certeza formado por uma única substância química? Gente, não, né? Por exemplo, água, sal dissolvido e álcool, eu tenho 3 substâncias, mas apenas uma fase. Então, não, né? Está errado. Um sistema formado por uma única substância química certamente apresenta uma só fase? Também não, a gente acabou de ver ali o fato da água e do gelo. Eu tenho uma única substância, mas com mais de uma fase. Então, as duas estão erradas. Questão 39. Considerando a curva de aquecimento de uma substância sólida até seu estado gasoso em função do tempo, a pressão de um atm. É uma substância pura. De cara a gente pode ver porque eu tenho apenas uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. Ó, o gráfico retinho, bonitinho. Então, vamos lá. No tempo 2 coexistem sólido e líquido. No tempo 2 eu passo a ter somente líquido. A temperatura no T2 representa o ponto de ebulição da substância? Verdadeiro. A curva de aquecimento mostra que a substância não é pura.
mas sim uma mistura homogênea. Bom, ela é pura sim, né? A curva é bem retinha. No intervalo T3 a T4, os estados líquido e vapor da substância coexistem a uma temperatura constante, verdadeiro, né? Que ele está passando de líquido para gasoso. E o tempo T1 representa o início da vaporização, não, né? A evaporação começa aqui no T3. No intervalo entre T2 e T3, a substância se encontra no estado líquido, certo? E a temperatura que varia de T1 a T2. Verdadeiro, a temperatura variou a T1 a T2. Então, nós temos 2, 8 e 32 como correto. E fim, ok? Então, bons estudos e vamos lá.